Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spooky House Custom Brady's. Tio Spook aqui novamente para mais um depoimento. Sim, as pessoas podem me mandar depoimentos ou por vídeo, né? Grava um videozinho falando sobre como é que foi a sessão, ou a limpeza de casa, sensações, ou mesmo falando sobre a análise, o feedback da análise de suas casas, o que eu acho muito legal. Ou pode também por meio de e-mail, então a pessoa só manda um e-mailzinho relatando o que aconteceu, um feedback, né? Tem muita gente que não tem essa questão de se familiarizar com a câmera do telefone celular. Eu mesmo não uso muito, não é uma coisa que eu use. Eu só uso a minha Canon aqui, ou mesmo as GoPros para poder gravar o Testando Demo. Mas a própria câmera do meu telefone, essa aqui só uso para gravar, não tem nem clique essa aqui, é só para rec, gravou, tal. E dava para vender até como nova essa câmera, porque é só vídeo que grava. Mas vamos lá! Nós temos um depoimento muito legal do senhor Carlos Alberto Pereira dos Santos, que me mandou por e-mail, tá? Para vocês terem uma ideia, foi dia 5 de novembro de 2023, às 8h44 da noite. Esse foi o final de semana do blackout. Eu vou chamar assim porque eu fiquei sem luz. Sexta, sábado e domingo. Sim, foi bem complicadinho. Embora eu não tenha medo desse escuro, né? Por mim não tinha problema, às 6 horas da tarde já começava a baixar bem a iluminação aqui da casa e eu fiquei à base de lanternas, mas eu fiquei estudando música, não dava para fazer nada, né? A gente precisa de energia para se comunicar com os inscritos e poder falar com vocês, ou mesmo fazer os tratamentos, então eu fiquei de molho. Eu fiquei estudando música no escuro, a minha avó falaria que é mais romântico. Mas tudo bem, faz parte da vida, nem criei casa. Mas vamos lá, senhor Carlos Roberto Pereira dos Santos. Quem mandou foi Carlos Ricardo. Olá, Dani e Rodrigo. Com relação ao problema de hipertensão do meu pai, sim, então eu faço tratamentos para hipertensão, tá? Tanto o sistema renal quanto de hipertensão. Para quem não sabe, ambos estão conectados. Tem até um hospital que fica aqui na Borges Lagoa, chamado Hospital do Rim e Hipertensão. Tá? Fica na Borges Lagoa, perto da Pedro de Toledo, do Hospital São Paulo, ali do lado. O que levou a um estado inicial de AVC. Sim, hipertensão pode levar sim a problemas cerebrais, pressão no cérebro, levando então a AVC, derrame e outras enfermidades. Optei por esperar cerca de um mês para analisar o seu comportamento como um todo antes do feedback do tratamento de hipertensão que vocês realizaram. O primeiro ponto a ser destacado é que a pressão dele em momento algum chegou a atingir o pico de 20/10 novamente, tá? Veja, o ser humano é muito curioso porque nós passamos por vários tipos de situações na vida. Certas situações que nos levam a problemas emocionais, crises emocionais, perda de familiares, perda de emprego, quando a gente realmente nos vê impotente perante a vida, nós temos essas crises de hipertensão, nós temos crises emocionais, crises de choro e tudo mais, e isso afeta a nossa pressão corporal, claro. Eu lembro que uma vez eu fui no cardiologista, né, para fazer exames de rotina, né, de hipertensão, né, ver o coração e tudo mais. Eu lembro que eu fui porque no escritório onde eu trabalhava tinha uma senhora que era hipocondríaca. E ela toda hora ficava medindo a pressão por meio daquele aparelhinho que você bota na munheca e fica... ele fica esmagando a sua munheca. É muito louco aquilo. A gente tinha aqui em casa, nem sei. E aí, era legal o negócio, mas sei lá, se bate ou não bate. E aí ela olhou pra mim e falou, sua pressão está descompassada aqui, filha, é melhor você ir no médico. Eu sempre tive pressão baixa, nunca tive pressão alta. Eu falei, tá bom, vamos no médico. Aí eu fui no cardiologista, o cardiologista era um senhorzinho, devia ter 2.500 anos de idade. Ele chegou pra mim e falou, no seu braço não dá pra medir não, isso aqui não pega não. Aí ele não conseguia fechar o negócio no meu braço, pra vocês terem uma ideia. Acontece, situações da vida. Aí onde que ele foi medir? Na minha panturrilha. Aí ele colocou na minha panturrilha, ficou lá, deixa eu escutar aqui o seu coração, né? E a minha pressão sempre foi meio constante, mas natural, né, do meu corpo, porque eu sou um cara que tem uma estrutura mais larga, né? Fiz muito esporte, então o coração dá
né? Dá umas... Opa! Né? Cresceu muito o órgão, fica ali meio... Mas eu tô acostumado. Eu não tenho pressão alta, minha pressão é bem baixa. Bom, tampouco apresentou momentos de tremores, dificuldade de articulação da fala e dificuldades para andar. A sua pressão máxima neste mês foi 14/8, com o auxílio dos remédios para hipertensão. Mais especificamente, nesta última semana, a pressão máxima dele foi 13/9, com batimentos cardíacos abaixo de 100 BPM. O que era uma outra preocupação dos médicos, dado o seu histórico de saúde, os exames médicos realizados depois das sessões, eletro e ecocardiograma, além do teste ergométrico, que é horroroso, demonstraram um estado de saúde adequado para como um todo. Vamos lá. Quando a gente trabalha AVC e hipertensão, são dois quadros que estão conectados. Eu lembro que eu tive um paciente que realmente foi presencial, ele tinha acabado de passar por um AVC, tá? A família entrou em contato presencialmente, veio na minha casa, chorou bastante, porque os médicos não davam esperança de vida para esse senhor. Eu acho complicado, né? Os médicos dão tipo 2 meses, 3 meses de vida. A família ficou deveras preocupado e perguntou se eu sabia fazer os tratamentos para recuperação nesse caso. Sim, existe tratamento para isso, tá? É um documento que eu tenho aqui em casa, é um caderno repleto de tratamentos, tá? São todos tratamentos testados, são todos tratamentos documentados para esse tipo de enfermidade. Alguns protocolos foram surgindo ao longo das práticas que eu fui adentrando, esses protocolos para Covid, protocolos para certas enfermidades, inclusive alguns protocolos para dermatites também foram sendo adicionados. Então, à medida que as enfermidades vão aparecendo, os protocolos vão surgindo e novos adendos vão sendo colocados. Então, existe sim esse protocolo para pressão, existe o protocolo para AVC, tá? A energia ela é retirada, então retira-se os excessos de energia do corpo, tá? Retira-se sim o excesso de energia que fica no cérebro, descarregando completamente a pessoa, por isso que muitas pessoas dormem de maneira muito rápida quando a gente começa a fazer as sessões. Muita gente capota, dorme, ela tá trabalhando e de repente pega no sono e vai embora, ela apaga, tá? Por isso que a gente sempre faz as sessões de madrugada, porque a pessoa já está dormindo e aí ela entra em sono extremamente profundo e algumas têm essas experiências durante os tratamentos, tá? Umas experiências ali subjetivas com relação à aplicabilidade das sessões. Subjetivas porque elas claramente estão ligadas às experiências de cada indivíduo, tá? São experiências anômalas dentro de cada situação do cérebro do indivíduo, das experiências, da receptividade da energia de cada indivíduo. E os pontos relacionados, então, ao AVC são os pontos do cérebro, são os pontos do sistema nervoso. Tem vários outros semipontos, que são pontos menores, secundários, que a gente também vai trabalhar junto ao cérebro, seja o occipital, as têmporas, o frontal e outras partes do cérebro, que a gente começa, então, a trabalhar para poder restabelecer, então, as funções das percepções, tá? As funções cerebrais. E descarrega completamente todo o fluxo de energia da coluna do indivíduo, fazendo com que a hipertensão, então, ela seja controlada e trabalhe seu sistema renal junto. Então, é um complexo de tratamento, tá? Por isso que cada tratamento pode levar cerca de 1 hora a cada indivíduo, ok? Cada indivíduo pode levar cerca de 1 hora. Quando é câncer, por exemplo, os tratamentos podem levar até 1h30, dependendo do tipo de câncer, da metástase dessas enfermidades, tá? Então o negócio é sério e funciona. De novo, o que eu faço não é reiki, não está atrelado ao reiki. O reiki é pífio perto da grandiosidade dessas técnicas. São técnicas que nós chamamos de técnicas que ficaram adormecidas e proibidas de serem apresentadas ao mundo, tendo em vista a prostituição dos ensinamentos, tendo em vista a banalidade das situações que nós vemos hoje, tendo em vista o pai de santismo que a gente se depara, trabalhos de amarração, destruição e morte. Então, os monges, os lamas e todos os grandes místicos preferiram
manter esses tesouros adormecidos para que em uma nova era esses ensinamentos sejam redescobertos, tá? Infelizmente é assim. O Reiki ele não tem essa possibilidade de agir dessa maneira rápida e tão eficaz. O Reiki é uma pontinha de um iceberg dentro de uma grandiosidade, de um complexo de tratamentos. Segundo ponto a ser destacado é que suas enxaquecas diminuíram muito. Antigamente, ele apresentava fortes dores por mais de 10 a 15 dias seguidos, incapacitando ter contato com a claridade e barulhos. É complicado isso, a fotossensibilidade ela é tenebrosa, faz com que uma pessoa fique no escuro por horas até passar a enxaqueca, tá? Bom, gerava insônia, contribuindo para o mal-estar e, consequentemente, interferindo na hipertensão. Porque gera estresse e esse estresse leva à hipertensão. No último mês, se somarmos todos os momentos em que ele apresentou dores, a quantidade de dias não chegou a uma semana. Além do tratamento com o cardiologista, ele segue um tratamento com o neurologista, com remédios adequados às suas necessidades. É aquilo que eu sempre falei. As técnicas que nós apresentamos, elas são complementares. Infelizmente, tem pessoas de mau caráter, má índole, pessoas que realmente são nojentas e fazem com que o que eu falo para vocês seja completamente distorcido, alegando que, não, o Rodrigo fala para as pessoas pararem de tomar remédio. Eu nunca falei para as pessoas pararem de tomar remédio, eu nunca falei para substituírem os métodos, nunca. Mas o mau caratismo desses indivíduos realmente me enoja. Veja, eu trabalhei com diversos médicos, eu tenho médicos que são meus pacientes, eu tenho médicos que trabalham e que me indicam os seus pacientes. Tá? Novamente, 2 médicas do Hospital São Luís me indicavam pacientes, em sua maioria estados terminais, em sua maioria erros também médicos, para, por meio de técnicas complementares, a gente poder ajudar essas pessoas a uma recuperação mais rápida. E aquilo que eu sempre falo para as pessoas, uma vez que você se corta, você observa o seu corte, ele tende a sanar. Algumas pessoas têm habilidades mais rápidas de se curar, ou seja, o corte ele pode ser fechado e depende do tipo de corte, mas em uma semana pode ser o prazo factível para que você estanque o sangue e o corte comece a se refazer. Ou algumas pessoas vão um pouco até mais de tempo, mas você consegue, o seu corpo ele tem um processo de autorrecuperação, ok? Essas técnicas que eu trabalho, elas fazem com que esse procedimento aconteça de uma maneira mais rápida e o teu corpo consiga entender a enfermidade e chegar até expelir a enfermidade. Eu já tratei mulheres que tinham problemas de útero e ovário que chegaram a expelir partes esverdeadas do próprio da composição do útero e do ovário ali, de miasmas, de cistos que foram retirados naturalmente após uma aplicação. O próprio corpo recebe o comando para expelir a enfermidade e ele joga para fora aquilo, tá? É a mesma coisa quando você come alguma salada que está contaminada com uma salmonela, o seu organismo vai ter uma caganeira monstruosa e ele tende a jogar tudo para fora para se restabelecer em seguida, tá? Não que você vai ter uma caganeira no meio da rua depois da sessão, mas que é para vocês entenderem que nós temos naturalmente um procedimento de cura. A questão é, quando a gente agiliza tais métodos, tal possibilidade para poder curá-los, o corpo ele reage de uma maneira mais rápida. Ele entende o que está sendo feito. E tudo isso é feito dentro dos tratamentos que nós disponibilizamos a vocês. Por fim, o fato dele ver sua pressão arterial e dores de cabeça estão muito... por fim, o fato dele ver que sua pressão arterial e dor de cabeça estão muito melhores acaba gerando um maior bem-estar emocional, provocando a maior disposição para realizar suas atividades diárias, como brincar com os cachorros no quintal. Agradeço imensamente a ajuda complementar de vocês. Poder rever meu pai bem é uma sensação indescritível, tá? E esse e-mail, obviamente, tem autorização dele para que a gente possa fazer esse comunicado a vocês. Mas veja, existem certos tratamentos que eles são exatamente para o bem-estar, para poder ter qualidade de vida, tá? Ao longo da medicina, viram que envelhecer é uma arte. Saber envelhecer com qualidade de vida, saber envelhecer com conhecimento, com sabedoria, saber envelhecer em paz é uma coisa fundamental ao ser humano.
Antigamente, nossas expectativas de vida eram muito baixas. Hoje, com a expectativa de vida mais alta, se tem essa possibilidade de ver a terceira idade já com outros olhos. Então, os tratamentos de bem-estar, tratamento para que as pessoas possam conviver bem com sua saúde, conviver bem com a parte mais lúcida da vida, né? Porque a gente vai envelhecendo e vai perdendo a nossa lucidez, é fundamental. Tá? São tratamentos paliativos, são tratamentos para que a gente possa melhorar a condição de qualidade de vida para os nossos pais, para os nossos avós. Veja, nós acumulamos uma bagagem muito ruim em vida. Infelizmente isso existe. Nós sofremos, nós guardamos mágoas, nós guardamos frustrações, decepções, perdas de familiares, perda de pai, perda de avós, perda de animais de estimação. Isso faz com que tudo isso fique guardado dentro de nós. Quanto mais guardamos sensações e pensamentos ruins, mais acumulamos e somatizamos enfermidades. Muitas enfermidades, elas surgem por somatização de pensamentos, de emoções negativas. Isso todos passamos, sabe? Questões de dores de estômago, problemas intestinais, dores de cabeça constantes, hipertensão, problemas renais. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o judaísmo ele tem um mapa muito interessante sobre a somatização de cada órgão. O que cada órgão representa dentro do judaísmo e o que nós somatizamos. Eu lembro que a vesícula era o ódio. Né? Eu lembro disso porque eu passei por uma inflamação, eu comi numa churrascaria que estava contaminada e eu perdi a minha vesícula. Né? Eu tive que passar por um procedimento cirúrgico porque uma salmonela se alojou na minha vesícula, causou uma irritabilidade tão grande que eu perdi a minha vesícula. E eu lembro que eu fiz uma pesquisa sobre isso e os judeus falavam que era o ódio que estava sendo retirado. A salmonela tirou o meu ódio. Tudo bem. Mas é só para vocês entenderem que as religiões, elas também conhecem esse tipo de questão de como os órgãos se correlacionam com a nossa sanidade, como os órgãos também somatizam, como os órgãos são vítimas das nossas emoções e dos nossos pensamentos errados. Quando nós atingimos, então, uma idade mais elevada, nós carregamos toda essa bagagem nas costas. E essa bagagem precisa ser retirada. Precisa ser aliviada. Precisamos descarregar essa bagagem para que a gente possa ter um final de vida sábio, um final de vida aliviado, um final de vida onde a gente olha para trás e fala, cara, eu fiz o que eu pude. Sabe, eu me diverti, fiz amigos, tive a minha existência, foi legal pra caramba e eu espero me retornar em breve para uma nova existência para continuar o meu contínuo da consciência em vida. E não olhar para trás e ficar lamentando o que nós não fizemos, lamentando as relações amorosas que nós deixamos de ter, as pessoas que deixamos de conhecer e todos os aspectos tristes de uma vida. Veja, viver é uma arte. A maneira como você olha para a vida, sendo ela positiva ou negativa, é o que determina o seu futuro. Muitas vezes olhamos para a vida com tristezas, com frustrações, decepções, amarguras. Muitas vezes olhamos para trás com sabedoria dizendo, cara, eu fiz o que eu pude. Dentro de uma sociedade, dentro de uma economia, dentro de uma política, dentro de fatores que eu não conseguia controlar, eu tive a minha existência. Me diverti, ainda me divirto, e assim eu vou fazer para o resto da minha vida. É isso que eu falo para vocês. A maneira como a gente vê a vida é o que predetermina nosso futuro. Vejam como vocês interpretam a vida de vocês. É fundamental para a saúde emocional, para a saúde mental e, claramente, a somatização das enfermidades dentro do seu corpo físico. É isso, eu agradeço mais uma vez Carlos Alberto Pereira dos Santos e o Carlos Ricardo, muito obrigado pelo depoimento. Obrigado a todos que realmente me deram os votos, acreditaram no meu trabalho, que confiam em mim, que acreditam naquilo que eu realmente me predisponho a fazer por vocês. É o que eu falo, se esse negócio não funcionasse, eu teria continuado no mercado financeiro, eu teria aberto algumas empresas, teria seguido o mercado, a parte de administração, que é a minha formação principal, administração de empresas, sabe? Eu teria ido para outros ramos da minha vida. Ver que realmente eu posso ajudar as pessoas me fez dar uma guinada monstruosa, sabe? Mudar a maneira de como eu vejo a vida, maneira como eu poderia estar trabalhando num escritório de terno e gravata,
para hoje fazendo vídeos e ajudando vocês por meio das técnicas complementares. Funciona e tem resultados muito bons. Novamente, muito obrigado a todos. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos, vamos lá. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas respostas, bem como os valores. Claramente eu cobro, porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro, Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer linkzinho, vai ser levado a uma página e você pode doar o valor que você quiser puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.